Olá, sejam bem-vindos ao Anonymamente Zumbis, eu sou a Nath. Hoje eu venho para conversar com vocês sobre o filme que acabou de estrear na Amazon Prime, 13 Vidas, o Resgate. Vai contar uma história real que aconteceu em 2018, onde 12 crianças e mais o seu treinador acabaram ficando presos em uma caverna inundada. O resgate realmente foi impressionante e agora a gente vê isso num filme que tem em torno de 2 horas e meia. Vou te contar o que eu achei e te dar outras dicas de outras produções sobre esse caso. O filme é dirigido por Ron Howard, que tem no seu currículo um Oscar por Uma Mente Brilhante, maravilhoso. Ele também é diretor de Solo, Han Solo. O filme é bonito. A história é mais ou menos. Tem um documentário que estreou esse ano também na Disney Plus, chamado Cozinhas de Emergência, que vai contar a história do cozinheiro José Andrés, que faz ali um trabalho sem fins lucrativos, ajudando as pessoas em grandes desastres, levando comida para essas situações. Realmente é bem interessante esse documentário e é dirigido pelo Ron. Eu estou falando tudo isso para falar para vocês que o diretor ele tem uma marca ali visual bem interessante nos seus filmes e aqui ele consegue trazer toda a angústia necessária para esse resgate que durou 18 dias e essa incerteza se as crianças conseguiriam sobreviver, já que estava tudo alagado, submerso, e eles precisariam atravessar essas crianças como. O filme vai acabar mostrando essa história, resumindo essa história muito bem. Realmente é basicamente um documentário com atores. A gente está vendo ali basicamente a encenação do que aconteceu. Geralmente em julho na Tailândia começa o período das chuvas, aonde as cavernas da região acabam sendo submersas, né? Elas são fechadas para o público, mas acontece que na metade de junho um grupo de um time de futebol, num dia especial para um dos integrantes que faria aniversário, eles resolvem ir até a caverna para explorar. Eles até comentam ali que é um momento de lazer para as crianças. Então era algo comum, não estava acontecendo ao acaso. Estava um dia bonito, só que quando eles estavam na caverna começa a chover muito e logo o acesso deles para fora da caverna é interrompido e eles ficam lá presos. Até tudo acontecer, até realmente descobrirem aonde estão aquelas crianças lá dentro da caverna, muita coisa acontece. E eu acho que é por isso que o filme tem 2 horas e meia. Ele precisa de tempo para mostrar para o espectador o quanto demorou tudo e crescer esse sentimento de desespero na gente também. Aí vai entrar os especialistas da Marinha da Tailândia e vai começar a chegar os voluntários. Tudo isso em longos 10 dias sem saber de nada, sem conseguir encontrar as crianças lá. Eles começam a fazer mergulhos, a ver até onde eles foram, a entender para onde eles poderiam ter ido dentro daquela caverna e vai se passando muitos dias. E a gente vai sentindo ali, principalmente para mim que não conhecia, quer dizer, não lembrava da história, ela é bem recente até, em que situação eles estavam lá dentro. 10 dias são muitos dias para crianças pequenas, sem acesso à comida, sem nada lá dentro. Será que realmente eles sobreviveram? A gente fica com esse sentimento e é o sentimento de todos ao longo do filme. Até que voluntários estrangeiros, especialistas em mergulho em caverna, que eles mostram uma coisa muito específica, poucas pessoas no mundo realizam, eles chegam até lá para tentar encontrar. É depois de 10 dias que a gente vê as crianças, mas não é a solução. Aí começa o real problema, como tirar aquelas crianças de dentro daquela caverna de 5 horas, digamos, de nado, que eles precisaram percorrer para chegar até elas. Seriam 5 horas onde as crianças precisariam ficar submersas, sem preparo nenhum. E é muito interessante isso, é muito
bacana a gente ver como eles vão pensando as estratégias, como eles vão calculando, pensando e às vezes até desistindo de algumas coisas e dizendo, né? É impossível tirar aquelas crianças vivas de lá de dentro. Então é aí que a gente começa a entender o papel dos nossos, digamos, protagonistas, que aqui é feito pelo Colin Farrell e pelo Viggo Mortensen. Eles são esses experientes mergulhadores de cavernas, são muito simples. A gente quase não reconhece eles no filme porque eles estão realmente passando essa imagem de serem pessoas muito comuns, sabe? Não é aquela áurea de salvador, de herói que chega lá e eu agora vou resolver. Mas talvez aí está o pecado do filme, o erro do filme, um deles, é que a gente acaba não entendendo o porquê que eles são ali tão fundamentais. Como que a Marinha da Tailândia, né, os especialistas, os melhores, eles não têm a capacidade daquilo, de fazer e de pensar naquelas soluções, e somente esses vão conseguir. É um erro do filme, talvez, não mostrar o quanto essa profissão, que não é nenhuma profissão, é um hobby muito específico, ele é tão nichado e ele é tão limitante, né? São pouquíssimas pessoas que sabem fazer mergulho em caverna, que é exatamente por conta disso que eles acabam se tornando os heróis da história. A gente vai acompanhar eles, basicamente, e tira um pouquinho ali do protagonismo dos que acabaram envolvidos no resgate, né? Que são os especialistas da Marinha. Diferente do documentário que tá na Disney Plus, que estreou em 2021, que se chama O Resgate, e vai mostrar isso pra gente. A gente tem os relatos dos mergulhadores, também do pessoal da Tailândia, né? Do pessoal dos seus, de todos aqueles que participaram, e tem uma longa passagem mostrando o quanto é difícil mergulhar em caverna, eles fazendo toda uma encenação do que aconteceu no caso, são os depoimentos, são as entrevistas, as reportagens nos canais de notícia, tudo isso mostra nesse documentário, que tem em torno de 1h40 e é bem angustiante também, e é muito bom, e consegue passar pra gente toda a importância destes homens que sabiam fazer aquilo de uma maneira muito específica. Tem toda uma questão ali também religiosa e crença local que o diretor coloca no filme também, e tem bem específico no documentário, e é bem interessante ver o quanto o grau de coincidência ou realmente destino, fé, né, tem ali toda a questão da deusa que dá o nome para a montanha onde fica a caverna. A gente vê no começo do filme que tem ali a imagem dela dentro da caverna, conta sobre essa mitologia, sobre essa história dessa deusa, né, que deu origem a essa montanha. Muito bom. Então, eu recomendo que vocês assistam o documentário para ter esse complemento de história. E tudo o que o documentário consegue fazer em 1h40, o filme ele acaba se esticando muito, talvez sem necessidade, porque ele quer mostrar o desespero dos pais. Eu sei que é importante a gente ver essa angústia ali, o que eles estavam passando, mas a gente sai muito do foco que é o resgate realmente, que é os mergulhadores naquele processo, pensando em o quanto é difícil atravessar aquela caverna, chegar até onde as crianças estavam. E daí nessa parte, quando ele vai para a terra, né, vai para a superfície, me tira um pouco o foco. Então isso vai ficar um pouco espichadinho no começo e ali um pouco no meio do filme. E teve uma direção de roteiro do Ron que eu acho muito válida, e foi bem interessante quando eu vi o documentário e percebi que isso não estava no filme, que é a questão, digamos, romântica. Quando a gente vê esses filmes baseados em histórias reais, de um caso aonde vai ter todo esse drama, geralmente a gente tem o protagonista, né,
ali tendo um momento mais sentimental com os filhos ou com um par romântico. Aqui a gente tem muito pouco, eles realmente tiram todo esse lado, digamos, pessoal dos mergulhadores para focar realmente no caso ali, na parte técnica. E eu gosto porque deixa os mergulhadores de caverna, deixa os atores com essa coisa de, tipo, eles foram só mais um nessa engrenagem que conseguiu fazer com que as crianças saíssem daquela caverna, que tivesse um sucesso. Entende? Se tu colocasse mais um peso ali de uma história que foi real, que a gente vê no documentário do Rick Stanton, que é feito pelo Viggo, ele, uns dias antes, né, um mês antes ali do que aconteceu no norte da Tailândia com as crianças, ele conheceu uma mulher tailandesa que é daquela província que as crianças acabaram ficando presas na caverna, e foi ela que avisou ele do caso. No filme a gente tem um pouco diferente, né? E eles tiveram um relacionamento antes, e quando ela volta ali, no mesmo dia que ela volta, ela descobre do que está acontecendo na Tailândia e diz para ele. Então, era uma coisa que o Ron poderia usar no filme para dar aquela coisa mais sentimental, de um romance, e ele não usa, ele não tem essa opção, ele não quer usar isso realmente para focar no resgate. E eu gostei, eles não precisaram acrescentar o fantasial, colocar mais problemas e um drama a mais nessa história, porque tudo que eles relatam é realmente o que acontece ali, o que aconteceu durante aqueles 18 dias. Tem até a parte onde eles encontram a primeira vez as crianças, né, e filmam. No documentário a gente vê, e as falas que o Ron usa no filme são as mesmas que eles realmente falaram quando encontraram as crianças. Então é bem emocionante, bem tocante isso. E todas as partes ali mais dramáticas do resgate realmente aconteceram. E para mim isso me ganha, porque tu tira aquela coisa que geralmente os filmes precisam, que é um drama a mais para te fisgar. E aconteceu tanta coisa nessa história, ela é tão impressionante e tão milagrosa realmente, que tu não precisou nem inventar nada. Aconselho que vocês assistam 13 Vidas, é um filme muito bom, as imagens de cavernas com os mergulhadores, todo esse momento de tensão, ela realmente nos prende, os atores estão muito bem, e também tem toda uma questão ali da gente conhecer a história, e o filme faz isso de maneira brilhante, apesar de ele ser um pouquinho longo, e talvez, se você não estiver muito focado, você vai ali sair do seu corpo enquanto as coisas estão acontecendo, mas logo no final ele vai te prender de volta. Aconselho também a assistir o documentário Resgate, que está na Disney Plus, porque vai complementar muito da história e vai ter cenas reais do caso de 2018, e mostra o quanto o mergulho em caverna é um hobby, é uma atividade, é um esporte que é muito difícil realmente. Vocês já assistiram o filme ou o documentário, ou ambos? Me contem aqui o que vocês acharam. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o likezinho. Beijos e até a próxima.